Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos agora começar nossa live. Evelyn já chegou. Bom dia, Sá. Tudo bem, meninas? Rafa, Cláudia, nossa, que bacana. Vocês estão bem? Gostaram do pôr do sol hoje? Foi lindo, né? Foi incrível, né? Depois vou postar aqui no meu Instagram. Nossa, que presente da natureza, hein? Eu tô esperando as meninas entrarem. Simoni, tudo bom? Thalita. Oi. Tabata, Vanessa, Thalita. Olha só. As meninas estão participando bem. Que gracinha, que amores vocês são. Clara. Pati. A C. Tudo bem? Eu tô esperando só entrar mais um pouquinho, dá umas 20 e a gente começa, tá? Hoje a gente vai falar tudo sobre abdominoplastia, tudo que eu puder falar aqui, tá bom? Vocês vão perguntar, eu já tenho algumas perguntas aqui que as meninas já pediram, achei muito interessante, a gente começa a falar sobre isso. E eu quero esclarecer para vocês o máximo possível nessa 1 hora, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá bem? Fala aí, Solange, Cláudia, Natália, estão me ouvindo bem? Celi. O som tá bom? Tomara que não caia a minha também, viu? Minha internet também, Thalita. E tomara que não caia meu celular, né? Porque ele sempre cai, né? É muito engraçado isso, eu fico doida com o celular. Bom, já tem 23, vamos começar então, né? Eu vou começar com a primeira pergunta, que é da Nayara. Como a gente vai falar sobre abdominoplastia, todas as perguntas são sobre abdominoplastia hoje, tá bom? A cirurgia plástica do abdômen, ou dermolipectomia abdominal, como vocês queiram falar, tá? A Nayara perguntou pra mim, como é que funciona a cirurgia de abdômen? Quer dizer, uma perguntinha bem, né, geral, né? Como é que funciona? Então eu vou falar mais ou menos, vou descrever, vou aproveitar essa pergunta dela para descrever o que é a cirurgia plástica de abdômen, tá? Eu acho que vou desenhar, deixa eu pensar, vou desenhar aqui. Tem um abdômen, vou fazer um desenho assim, dá pra ver? Dá pra ver, né? O abdômen aqui, né? E geralmente a pessoa que vem fazer a cirurgia de abdômen, ela tem um pouquinho de gordurinha, tem flacidez de pele nessa região. Então a cirurgia de abdominoplastia, ela interessa toda essa parte inferior do abdômen. E a gente faz uma incisão aqui embaixo, bem na linha da cesárea mesmo, e depois a outra é aqui em cima, até a cicatriz umbilical. Então toda essa parte é retirada na cirurgia de abdominoplastia, tá? E aí, vocês entendendo isso, que é retirada a parte inferior do abdômen, deixa eu ver, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, é daqui, do umbigo pra baixo, e aqui a parte inferior na cicatriz da cesárea, tá? Toda essa parte aqui é retirada, toda essa parte. Então, o que sobra é o que tá em cima, tá? Isso é importante vocês saberem, para depois saber as implicações do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer na cirurgia de abdominoplastia, tá? Vocês entenderem, é metade do abdômen que sai, do umbigo para baixo até aqui a cicatriz da cesárea, toda essa parte. É muita coisa, gente, é metade do abdômen, tá? Então, já respondi a Nayara, ela perguntou como é que era a cirurgia, eu dei uma pincelada. Segunda pergunta, e vocês vão perguntando aí também, tá? A hora que... As meninas são uma graça. A hora que vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, eu vou tentar pegar também aí, tá? A Cíntia perguntou, muitos cirurgiões deixam o umbigo muito perto da cicatriz. Dá pra deixar mais alto? Cíntia, deixa eu te explicar. Como eu disse, a gente tira daqui do umbigo pra baixo todo esse retalho, né? Deixa eu mostrar aqui no desenho. E a cicatriz umbilical, na hora que a gente tira essa parte toda, a cicatriz umbilical permanece, tá? O umbigo fica no lugar dele, não tem jeito de tirar o umbigo do lugar, tá? Ele fica preso. E aí esse retalho de cima é descolado, essa pele toda, porque sobrou aqui a pele e a gordura da parte de cima. Aqui embaixo não tem, ficou um buraco, certo? Então essa pele é toda descolada e puxada para baixo. A hora que ela puxa, que a gente fecha aqui embaixo, faz um buraquinho aqui no lugar do umbigo e ele sai. Então o umbigo, ele fica no lugar dele, tá? Então não é que o cirurgião deixou próximo nada, é porque talvez o umbigo da paciente fosse um pouco mais baixo, porque o umbigo fica no lugar. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então a gente faz o máximo possível para deixar a cicatriz mais baixa possível, para você colocar um biquíni, né? E poder sair na praia, tudo.
Mas a cicatriz umbilical, ou seja, o umbigo, ele fica no lugar dele, não tem jeito de mudar de posição, de levantar, de baixar, nada. É o lugar dele mesmo, tá? Ele é esqueletizado. A gente corta, como eu disse, a gente corta em volta, né? Na hora que a gente corta essa parte aqui, tira tudo isso aqui, ele é esqueletizado, essa parte toda é recortada e ele fica no lugar dele. Depois, quando esse retalho, dá pra ver, né? Ó, a gente corta aqui. E quando esse retalho aqui, ele é batido aqui pra baixo, a gente faz um furinho e pega o umbigo, tá bom? Então ele fica no lugar dele. Deixa eu ver, não tem pergunta aí não? Vamos ver outra pergunta então aqui. Cíntia de novo. As estrias da parte lateral, próxima aos flancos, são retiradas na abdominoplastia? Então, como eu disse, isso aí é legal vocês entenderem como é que é a cirurgia de abdominoplastia, para vocês saberem o que a gente pode tirar ou não, tá? Então, muitas vezes a gente faz a abdominoplastia estendida, a gente pega a cicatriz e vai até aqui do lado, puxa bem, para tirar o máximo possível. Só que, tirando essa parte aqui, essa parte que sobrou não sai, não tem jeito de tirar, entendeu, gente? A parte lateral aqui não sai. Então, se tem estrias aqui do lado, se tem gordurinha aqui do lado, o que tiver aqui do lado fica. Claro que quando a gente estica, essa gordurinha melhora, ela vai esticar, fica mais bonitinha. Mas não dá para tirar, a não ser que se faça junto com a lipoaspiração. E na lipoaspiração a gente consegue tirar o excesso de gordura dos flancos. Mas as estrias não, porque a pele fica. Não tem jeito de tirar essa pele que tá acima, tá? A minha cicatriz... Bonitinha. É que não tem pergunta, não. Por enquanto, eu não tenho pergunta aqui. Se faço abdominoplastia, moro em Sobrado... Ah, tá. A Clara perguntou. Se mora em Sobrado, são 15 graus, tem algum problema? Não, porque o único problema depois da cirurgia da abdominoplastia, eu vou falar depois sobre o pós, mas vou adiantar pra você, Clara. É o seguinte, você não pode esticar o corpo. Lembra que eu falei? Esse retalho aqui é todo jogado pra baixo e o umbigo é feito. Se você estica, você pode romper ponto do umbigo, pontos internos que a gente coloca aqui, né? Então, o que eu peço é pra ficar sempre curvadinha, sempre curvadinha. Então, você pode subir escada, descer, fazer o que você quiser. Eu quero que você ande, porque um dos problemas que tem na abdominoplastia, uma das complicações que podem acontecer são por a paciente ficar paradinha, não andar, tá? Então, eu quero que ande mesmo depois da cirurgia. Pode subir escada, descer, mas sempre posição curvada, sempre curvada. Vai doer as costas? Vai, dói as costas. Mas tem que passar por isso, tá? Não quero que estique o corpo não, de jeito nenhum. Tatuagem na cicatriz, quando pode fazer isso? Ô Priscila, a gente capricha tanto nessa cicatriz, você vai fazer tatuagem em cima? Mas olha, o que eu falo? Tatuagem, piercing, tudo só depois de um ano, tá? Depois que cicatrizou bem. Mas fica tão bonitinha a cicatriz, a gente tem tanto recurso para melhorar a cicatriz. Só se você quiser, claro, fazer tatuagem, mas só depois de um ano, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Bianca. Vou falar um pouquinho mais devagar, porque já reclamaram que eu falo muito rápido. Eu me empolgo, eu começo a falar rápido e às vezes as pessoas não entendem muito, né? Vamos lá. Vivi, pode tomar banho depois de quantos dias? E a Gisleila, depois da amarração, quando, tem perigo de soltar. Bom, pode tomar banho depois de quantos dias, Vivi? Isso vai depender do seu pós-operatório. Por isso eu falo, pós-operatório é muito importante. Depois que retira o primeiro curativo, geralmente, retirou o dreno. O dreno ainda ficou um buraquinho. Uns 2 dias para fechar esse buraquinho, tudo bem, dá para tomar banho, tá? Mas depende muito do seu pós-operatório. A gente tem que avaliar como é que tá a cicatrização, se tá tudo bem, se tá tudo fechadinho, tudo ok, para não infeccionar. Porque se você estiver aberto, se tiver algum lugar abertinho, o risco de bactéria de fora entrar é grande. Então, foi todo descolado por dentro. Lembra que eu falei? Tem todo um conteúdo aqui que uma bactéria entrando pode causar estrago. Então, é melhor ficar sem tomar banho, não molhar essa região, do que correr risco de infecção, tá? E a outra pergunta era da aplicatura, tá? Vou falar da aplicatura agora pra vocês, vou fazer um desenho, tá? Na abdominoplastia, não é sempre que se faz aplicatura, só quando tem indicação. Por quê? O abdômen tá aqui, né? O abdômen tá aqui, cicatriz umbilical. Quando a gente abre, a gente percebe, deixa eu colocar a cicatriz de baixo aqui, tá? Dá pra ver, né? A gente percebe, a gente vê, na verdade, a musculatura do reto abdominal. O reto abdominal é um músculo que corre aqui do lado e aqui, tá? Tem 2 bandas o reto abdominal, lado direito e lado esquerdo.
Normalmente, anatomicamente, existe uma separação entre os reto-abdominais. Você pode ver as pessoas que malham muito, que tem aquele abdômen bem trincadinho, tudo, você vê que tem um fundo aqui no meio, né? Essa separação anatômica, que a gente chama de linha alba, tá? Ela pode variar de uns 3 centímetros, 3,5 mais ou menos. Isso é natural. Como é que você faz para melhorar essa musculatura? Reforçando a musculatura, fazendo exercícios, né? Deixando o músculo mais forte. Tá. Em alguns casos, como gravidez, como muita desnutrição, como obesidade, pode haver uma frouxidão dessa musculatura. E além dessa frouxidão, que a gente vê no sentido longitudinal, ou seja, eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem. São 2 músculos que passam aqui, certo? Escorre assim. Eles naturalmente são um pouquinho afastados. Com gravidez, com, como é que fala? Obesidade, tudo, vou puxar aqui. Ele pode afrouxar tanto nesse sentido anterior, fica assim, o músculo meio franzidinho assim, quanto se afastar no sentido lateral, tá bom? Então o músculo ele pode ficar frouxo tanto para frente, assim mole, quanto para o lado. Na abdominoplastia, a gente percebe que essa diástase, ou seja, esse afastamento está muito grande e que por dentro o conteúdo é pequeno, ou seja, se a gente fechar não vai prejudicar a saúde da paciente, porque se você tiver muito conteúdo dentro, muita gordura visceral, né, aquela gordura intraabdominal, e você for aplicar muito, pode dar algumas complicações, tá? Ou até problema de insuficiência respiratória, se for muito grande, muito tenso, e se aplicar muito forte. Mas a gente aplica só para aproximar, a gente fecha essa musculatura nesse sentido. Isso, gente, não quer dizer que esse músculo tá todo esticadinho, que ele pode estar ainda frouxo nesse sentido, que as pessoas ainda falam, tô com estômago alto às vezes. É uma das causas de estômago alto, tá? Eu vou ter 4 vídeos no YouTube falando sobre estômago alto e vocês vão saber toda essa diferença. Eu tô dando essa introdução agora porque eu quero que vocês entendam quando é necessário fazer aplicatura, quando não vai implicar em nenhum risco de saúde, porque a prioridade em qualquer cirurgia plástica ou qualquer cirurgia é a saúde em primeiro lugar. Se implicar em não ter nenhum problema de saúde, a gente aplica e tudo bem. É muito bem amarrado, o fio é muito grosso, é fio duplo, zero, é um fio muito forte, são pontos muito fortes, então assim, a chance de abrir é assim, teria que ser algo muito assustador que romperia músculo e tudo, então não tem, tá, gente? Normalmente é tranquilo, não tem chance de abrir não, tá? Eu só oriento as pacientes quando forem tossir ou vomitar, né, que faz aquela contração forte no pós-operatório imediato, coloca um travesseiro, segura assim e tenta jogar tosse para cima, não para o abdômen, tá? Mas assim, a chance de romper é muito pequena. Deixa eu ver. Gostaria de saber qual o tempo de recuperação da abdominoplastia e se após a cirurgia a gente sente dor. Simone. Tem 2 perguntas sobre pós-operatório, eu vou falar para você depois, tá, Simone? Deixa eu só continuar aqui, ó. A Bianca perguntou, depois da abdominoplastia, se eu emagrecer, o resultado fica melhor? E a Fran perguntou, uma pessoa que precisa de abdominoplastia, se emagrecer, pode fazer a mini abdominoplastia? Bom, eu vou falar sobre emagrecimento. Como eu disse, e por isso que eu falei pra vocês, é importante vocês saberem como é que é a cirurgia, pra vocês saberem o que dá pra fazer ou não, tá? Como eu disse, quando a gente faz a abdominoplastia, a gente tira toda essa parte aqui, certo? Essa parte aqui fica, não tem jeito de tirar, não tem, entendeu? Então, essa parte que fica, ela é toda descolada e jogada para baixo. Então, se o panículo adiposo, ou seja, se a camada de gordura que a paciente tem aqui, ela vai continuar até embaixo. Não tem jeito de mudar a camada de gordura dela, tá? A gente faz algumas coisinhas para diminuir um pouquinho, mas não tem jeito de tirar a camada de gordura. Então, se ela é muito fofinha em cima, ela vai continuar sendo fofinha. Então, ela vai ver que acima do umbigo continua aquela gordurinha, abaixo também. Claro que estica, a gente dá ponto, tudo. Claro que melhora o aspecto. Sim, a gente faz toda uma estratégia de dar pontos por dentro, tudo para fixar no músculo, tudo para melhorar, tá? Mas tirar essa gordura não dá. Então, se a paciente emagrecer antes, eu falo para a paciente, emagrece um pouquinho, tal, né, para ter um resultado legal, para a gente conseguir um resultado mais bacana. É para isso. Agora, dá para emagrecer depois? Dá também, porque imagina essa camadinha de gordura vai diminuindo, como se fosse uma pessoa um pouquinho mais fofinha e vai diminuindo a camada de gordura. Então, emagrecer ajuda. E além dessa gordura que eu te falei da parede
né? Existe a gordura visceral, aquela gordura que faz mal, aquela gordura que está dentro do abdômen, dentro, abaixo do músculo. Essa gordura, ela é aquela gordura que fica em volta do intestino, do coração, do fígado, de todo o organismo, tá? Essa gordura é a que faz mal, tá? Então, quanto mais você emagrecer, melhora o teu metabolismo, melhora a tua imunidade, melhora a inflamação, porque o corpo, quando está cheio de gordura, está levemente inflamado, uma inflamação subclínica que pode trazer doenças crônicas, né? Então, quanto mais você estiver melhor de saúde, com menos gordura acumulada, o resultado é melhor e a sua saúde também é melhor, tá? Não, tá falando de fio de sustentação, isso a gente vai falar outra vez. Hoje é abdômen, meninas, vamos focar em abdômen aqui, tá? Então, a Fran perguntou quanto mais emagrecer, respondi. A Fran perguntou, quem tem queloide na cesárea é removido na abdominoplastia? E ajuda também. O que fazer quando aparece queloide na cicatriz? Bom, gente, queloide, vocês já sabem, eu já falei pra vocês, e vocês já sabem que é uma reação própria do indivíduo, tá? Uma reação própria da paciente. É uma reação cicatricial exacerbada, ou seja, a menina produz muito colágeno, muito, e vai crescendo a cicatriz, e ela vai ficando grossa, larga, e fica com reações no local, coça, arde, irrita, né? E vai crescendo. Às vezes, por exemplo, tem meninas que fazem um furinho na orelha e fica um negócio pendurado, bem grande, uma reação muito exacerbada. Se ela tem na cicatriz da cesárea, é como eu falei, quando a gente faz a abdominoplastia, a gente tira essa cicatriz da cesárea. A gente tira, entendeu? Então, aquela cicatriz queloidiana que ela tinha, vai embora. Porque a gente procura, né? A maioria das vezes a gente consegue, alguns casos que são é muito difícil, né? Não conseguir. Mas assim, a gente procura fazer num nível que retire aquela cicatriz da cesárea, tá? Então foi embora, se tinha queloide, foi embora. Mas isso não quer dizer que ela não vai formar queloide, né? Pode ser que não forme. Queloide é muito inesperado, inespecífico. Às vezes a paciente tem queloide num lado da cicatriz, não tem no outro. Às vezes a paciente teve queloide numa cesárea, na outra não teve. Sabe, não dá pra falar, ela não tem queloide, ela não vai ter na próxima cicatriz, na próxima cirurgia. Ou, ela teve queloide, ela vai ter sempre. Não dá pra falar, tá? É muito inespecífico. Mas o importante é o pós-operatório, você voltar nos seus retornos. Se você começar a sentir que tá coçando, tá ardendo, a cicatriz começando a ficar começa a ficar alterada e começa a crescer, então você volta e a gente vai intervir, né? Pode ser um corticoidezinho tópico, pode ser intralesional mesmo, que funciona muito. Olha, eu nunca tive um caso que não tenha funcionado com aplicação certa do corticoide intralesional, tá? A gente aplica, espera um mês e depois, se precisar, reaplica. Então é importante essa conexão que quando o médico fala volta, depois de um mês você tem que voltar, porque a gente tem que acompanhar direitinho. A gente consegue dominar a tua cicatrização. A gente tem vários artifícios para ajudar. Colocar camadas de micropor mesmo, ou silicone por cima, tudo. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a cicatriz, tá? Mas respondendo a pergunta da Fran e da Gilda, quando você tinha um queloide na cicatriz da cesárea, foi embora, porque a gente já tirou aquela cicatriz. Então, quem tem cicatriz cesárea sabe que vai sair na abdominoplastia, a gente vai tirar, tá? A não ser que seja muito baixa a cicatriz, mas não é o caso, não é muito raro. E aí, a chance de ter queloide existe, claro, uma chance que existe. A gente não consegue falar se essa paciente tem tendência ou não. Alguns tipos raciais a gente sabe que tem uma tendência maior. As pessoas que têm aquela pele com uma colágeno, aquela pele forte, dura, como os pretos, os amarelos e os vermelhos, né, os índios, os asiáticos. Então, essas pessoas têm a pele mais forte, tem mais colágeno, né, que deixa a pele mais jovem, mais bonita, mas tem esse problema que é a formação de colágeno em excesso, né, aumenta os fibroblastos lá e forma muito colágeno e pode formar o queloide, tá? Quanto tempo de cirurgia de seio e barriga pode fazer bronzeamento? Não, isso aí, eu não tô falando de mama hoje, tá, Renatinha?
Mas bronzeamento artificial eu digo que vocês têm que acompanhar. Cada caso é um caso, cada pessoa cicatriza de uma forma diferente da outra. Então, eu não posso falar, depois de 2 meses pode fazer bronzeamento artificial. Não, depende do seu caso, depende de como você está cicatrizando. Se você tem hematoma, muito edema, tá? Também tem que cuidar da cicatriz, porque o sol, ele pigmenta a cicatriz quando ela está cicatrizando ainda. Eu oriento sempre a deixar umas camadas de micropó para proteger do sol, porque o sol passa pela roupa também. Então, bronzeamento é só quando a gente libera mesmo, tá? Emagrecer após abdominoplastia, fica com sobra de pele novamente? Juliana, isso é muito pessoal. É claro que como foi retirado metade do abdômen, a chance de uma pessoa que tem um turgor firme de pele, a chance de retrair essa pele é grande, tá? Mas tudo depende também do quanto vai emagrecer, do quanto a pessoa se alimenta bem, né? Porque às vezes a pessoa não come muita proteína, não tem muito estímulo de colágeno na região, então a fibra não fica tão boa. Depende da textura da paciente, por exemplo, uma paciente bariátrica tem uma pele diferente de uma menina de 18 anos que nunca engordou, né? Então, que tem todo vício e tal, turgor de pele. Então, assim, não dá pra gente falar que vai ficar franzido ou não dá pra falar isso. Não dá pra falar, até quando você faz abdominoplastia, se você não vai ter flacidez. Porque se você tem flacidez acima do umbigo, ela vai continuar, não tem jeito de mudar a pele, né? Não tem jeito de mudar a textura da pele da paciente. Então a paciente fala, sobrou aqui e tal, mas olha o braço, não consigo mudar o turgor da sua pele, né? Então eu sempre converso muito, acho que eu fico um tempão conversando com a paciente no pré-operatório para explicar isso, para saber o que é esperado, o que eu consigo fazer, né? Claro que se eu pudesse mudar a textura da pele, eu mudaria, qualquer cirurgião plástico faria isso, mas tem coisa que a gente não consegue fazer, né? Então não dá para falar, olha, vai ficar esticadinho ou não. Isso não dá pra falar. Eu explico como é que vai ficar, eu mostro. Geralmente eu falo pra paciente assim, olha, dá uma olhada no teu umbigo, põe a mão aqui. O que tá acima do umbigo continua, o que tá abaixo vai embora, entendeu? E ela pega, ela sente o que fica acima. Então ela já vai saber o que ela vai esperar depois da cirurgia, né? Da abdominoplastia. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. A Fran perguntou quanto mais emagrecer melhor. Sim, eu respondi que sim, né? Quem tem tireoide. É necessário o uso do dreno após a cirurgia? A Meire perguntou. É muito do médico, tá, Meire? Tem médicos que não usam. Eu me sinto muito mais confortável e segura com o dreno. Tanto é que eu falo para a paciente no pós-operatório. Não liga se esse dreno vazar, se esse dreno entupir, se sai sangue em volta, tá? O dreno é uma segurança minha, porque eu descolei tudo. Eu dei um monte de pontos. Então aquele dreno, ele é um marcador meu, é uma segurança minha, tá? Na minha técnica, do jeito que eu opero, o jeito que eu gosto, eu deixo o dreno, tá? E eu não sei se vou deixar de usar esse dreno no futuro, tal, mas no momento eu deixo e eu me sinto muito mais segura, tá? Porque se tiver qualquer problema, eu tô com o dreno ali, tá? Pra drenar o vazamento, um edema muito grande, tudo. Então, não custa, né? São 5 dias mais ou menos que a gente tira o dreno, então é tranquilo. Então, pra mim, as pacientes que vão fazer cirurgia comigo, eu deixo o dreno sim, tá? No abdômen. Eu me sinto muito mais segura, eu acho que muito melhor do que ficar tendo que puncionar depois, sabe? É muito ruim se formar um seroma e ter que puncionar, até lipo também. Eu deixo abertinha o pontinho da lipo pra vazar, mesmo pra drenar. Que eu acho que é muito mais rápido, muito mais tranquilo drenar tudo do que ficar, sabe, funcionando e ter risco de formar cisto, um monte de coisa, infecção, tudo. Então, eu deixo o dreno sim, tá? Deixo o dreno com antibiótico, né? A paciente vai tomando antibiótico para não ter risco de infecção também. A Érica perguntou pra mim, é possível trabalhar sentada após... Acho que eu respondi, né? Respondi isso aí, gente? Sim, que você fica dobradinha depois da cirurgia, você pode ficar sentada, você pode... Ah, não, eu respondi que estava subindo a escada, né? Então é isso. Então, pra Érica, a resposta é a mesma. Porque depois da abdominoplastia, a paciente fica curvada. Eu quero que fique curvada para o umbigo ficar bonito, para a cicatriz ficar bonita, porque eu puxei bem, certo? Tá curvada? Pode sentar. Ótimo, fica sentada, tá? Você tá em 90 graus, perfeito. Pode trabalhar sentada assim. Só que quando você levantar, você vai levantar curvadinha, tá? Uma outra pergunta aqui. Adriana, cirurgia fica com dormência, inchaço? Claro, Adriana, olha só. Imagina esse retalho inteirinho foi descolado e puxado para baixo, foi tudo descolado. Quantas lesões nervosas, teve terminações nervosas finas,
foram cortadas. Sim, dá uma certa dormência, normal acontecer isso, mas depois o corpo vai reinervando, entendeu? Vai voltando essa sensibilidade. E inchaço, sim, foi tudo descolado, é uma grande cirurgia. O abdominoplastia é uma cirurgia grande, entendeu? Foi tudo descolado. Normal inchar, gente, normal, é uma reação do corpo o inchaço, né? O corpo, ele cicatriza, ele leva todo eletrólito, leva as substâncias que vão cicatrizar, os cicatrizantes no local, então eles levam com água, então incha mesmo, é normal. Abdominoplastia sem lipo, o resultado é satisfatório, a barriga fica retinha, então, deixa eu pegar o nome da menina aqui, Clara, então, Clara, é o que eu disse, não dá pra falar que vai ficar retinha a barriga, o abdômen da menina, porque eu não sei o quanto que ela tem de gordura aqui, eu não sei o quanto de flacidez que ela tem, entendeu? Como é que é a pele dela, tudo. Eu mostro pra ela, então eu peço sempre a paciente, fica paradinha assim, aí eu puxo bem assim, pra ela sentir e ver qual que vai ser o resultado da cirurgia. Então, eu já mostro como é que vai ficar, tá? Às vezes não fica tão retinha porque tem um pouquinho de gordurinha, tem um pouquinho de flacidez em cima do umbigo e isso aí não dá pra tirar, tá? Mas o que a gente pode fazer de puxar, de aplicar, de dar ponto assim, a gente faz tudo pra ficar o mais retinho possível, tá? Quanto tempo demora pra fazer abdominoplastia com prótese? Quanto tempo de cirurgia? Não, essa cirurgia dupla. Vamos falar hoje só de abdômen, vamos focar em abdômen, tá, gente? Abdominoplastia, cirurgia rápida é 1 hora, mais ou menos, 1h30, né? Mais ou menos. Tá, o abdômen com prótese só, vou já falar pra você. Em torno de 2 horas mais ou menos essa cirurgia, tá? Quando é indicada a mini abdominoplastia? A Vani falou. A mini abdominoplastia é indicada quando a menina tem um pouquinho de gordurinha só aqui embaixo. Tá tudo perfeito aqui em cima, tudo certinho. Aqui que tá sobrando, sabe? Às vezes teve um aumento dessa região, tudo a gente faz uma mini abdominoplastia, uma cicatriz menor, só para puxar esse excesso assim, que tem nessa região. Tá? A Bianca disse que tem uma diástase muito grande, que deixa o abdômen mais distendido, mas ela não tem pele. Ela pergunta se dá para aplicar no mini abdômen ou se faz hidrolipo. Bianca, hidrolipo é para gordura, não é para diástase, né? Hidrolipo é uma lipoaspiração pequena, para gordura localizada. Para diástase, a única coisa tem aplicatura. Se você não tem pele, não dá para puxar, a gente pode fazer um mini abdômen com aplicatura. Dá para fazer sim. É uma cirurgia um pouco mais trabalhosa, mas dá para fazer. É tranquilo, não dá para fazer. Mas é muito raro, viu? A paciente ter tido uma distensão tão grande a ponto de causar uma diástase e não ter sobrado pele. Às vezes a paciente acha que não tem pele, mas dá para fazer sim, tá? Por que não lipo o estômago junto com a abdominoplastia, Roseli? Essa pergunta é boa, viu? Muitas pacientes me fazem essa pergunta e é o que eu falo, é técnica, tá? Existe a lipoabdominoplastia, alguns colegas fazem. Eu já tenho um pouco de receio, eu acho que é desnecessário esse risco, tá? Quando eu faço lipo com abdômen, eu faço abdominoplastia e a lipo é toda nessa região dos flancos e aqui, nas costas, tal, dá pra fazer enxertia de bumbum, lipo aqui e tal, tudo, isso é a lipo com abdominoplastia. Agora, aqui em cima do umbigo, eu não lipo, eu não gosto, eu tenho receio, por quê, gente? Presta atenção, lipei tudo aqui, tá? Olha quanta coisa que eu lesei de nervo, de vaso, tudo aqui. Eu lipei, eu cortei toda essa parte de baixo. Cortei tudo, quer dizer, não tem inervação por baixo. Eu levantei toda essa parte de cima. Então essa parte, o retalho tá todo soltinho, levantado aqui em cima. Quais os vasos que vão irrigar? Só esses que estão aqui, olha. Os vasos daqui podem ter sido lesados, os vasos de baixo foram lesados. Então, assim, eu acho que, e com a lipo, eu posso lesar os vasos daqui de cima. Eu acho que é um risco tão desnecessário, sabe? Lipar aqui também. A menina pode fazer lipo depois, uma hidrolipo só em cima, se sobrou a gordura. E geralmente quando faz abdômen com lipo, o metabolismo aumenta tanto
que a paciente consegue emagrecer. E emagrece geralmente a parte de cima também. Essa na hora que puxa também emagrece, entendeu? Se sobrou, se depois de tudo isso ainda tem uma gordurinha, a gente faz uma hidrolipo depois. Então, na minha conduta, eu não faço lipo aqui em cima. Eu sempre falo muito bem claro para os pacientes, a lipo aqui em cima eu não faço junto com a abdominoplastia. Para mim, é um risco, assim, totalmente desnecessário. Eu sempre prezo muito o que é a estética, primeiro a saúde, depois a estética. Então, para que correr risco em cirurgia plástica e estética, né? Eu respeito os colegas que fazem, mas eu não faço não, tá? E, vamos ver. Thalita perguntou, quanto tempo retornar às atividades? Carregar um bebê, por exemplo. Então, Thalita, o que eu recomendo é o seguinte, só carregar peso após um mês, tá? Claro, você tá com um bebezinho, você já tá com 20 dias, você tá sentado, ele põe aqui no colo, tudo, mas sem carregar peso, tudo bem, tá? Eu acho que é um excesso de zelo que a gente tem o máximo de cuidado para a tua cicatrização ser o mais perfeita possível, tá? Vamos ver a Luana. Quanto tempo demora para fazer abdominoplastia com prótese? Ah, já foi essa pergunta, né? Já foi. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu já respondi todas que mandaram para mim aqui. Tem mais alguma pergunta, meninas? Ah, quanto tempo curvada? A Ali perguntou, quanto tempo curvada? Eu tô vendo outras perguntas que tem aqui, mas vamos ver, vamos responder da área. É o que eu falei. Foi todo puxado. Quanto mais eu tive que puxar, ou seja, quanto mais tenso tá esse abdômen, mais tempo ela vai ficar curvada, tá? Então, por que fica tenso? Às vezes o umbigo é muito alto, às vezes ela tem pouco tecido aqui, entendeu? Puxei muito. Às vezes ela tem essa parte muito comprida, né? Então tem várias, às vezes a pele é mais tensa, tem vários fatores que fazem com que a tensão seja maior. Então quanto maior a tensão, eu peço para a paciente ficar mais tempo curvada. Então é muito importante o pós-operatório também. Pós-operatório é tudo, gente. É importante, eu falo e bato nessa tecla. É a responsabilidade que vocês têm. Não adianta eu fazer uma cirurgia, a gente caprichar ao máximo e você abandonar e não for no pós-operatório, começar a levantar e começar a fazer o que você quer, carregar peso, tudo. Não. Estraga a cirurgia, entendeu? Então, o pós-operatório é importante e as pessoas que estão lá, o fisioterapeuta ou a enfermeira que vai te atender lá, ou eles me chamam se tiver qualquer dúvida e eu tô sempre ali, a gente tá sempre, elas tiram foto, eu vejo sempre tudo, entendeu? E qualquer dúvida, meu WhatsApp também está disponível para todos os pacientes. E eu tô lá também, toda segunda-feira eu tô lá no consultório, né, que são os nossos retornos. Então, assim, é importantíssimo vocês não terem dúvida nenhuma e seguirem as nossas recomendações de pós-operatório. Pós-operatório é super importante, tá? Então, não dá para falar quanto tempo para levantar, quanto tempo para fazer isso, aquilo, não, tá? Porque cada caso é um caso mesmo, tá? Qualquer outra pergunta? Que tem aqui. Qual a diferença de abdominoplastia estendida? A Adriana perguntou. Tá, então legal, boa pergunta. Lembra que eu falei que às vezes a paciente tem um pouquinho de gordurinha aqui do lado, né? Aqui do lado, ou tem muita estria, tudo, e eu tô aqui na cicatriz, eu estendo a cicatriz aqui, eu posso estender a cicatriz até aqui mais ou menos, estou estendendo bastante, porque geralmente a abdominoplastia termina aqui, né? Na crista ilíaca. A gente pode estender um pouquinho mais para poder puxar mais pele, para aumentar a cintura, né? Para a cintura mais, para diminuir essa gordura e para diminuir também as estrias que a paciente tem, a flacidez que ela tem nessa região. Então, em alguns casos, não é tão infrequente não, eu opto por uma abdominoplastia estendida para ter um resultado melhor, para poder cinturar deixar um resultado mais bonito. Implica em uma cicatriz um pouquinho maior, ela está estendida, mas a gente sempre segue a linha do biquíni, então não vai impedir de usar um biquíni depois não, tá? É um pouquinho maior a cicatriz, mas a gente consegue um resultado mais bacana. Alguns casos eu indico sim e eu prefiro fazer, tá? Vamos ver outra pergunta aqui. Qual o procedimento fazer em relação à parte superior da barriga que não pode ser modificada? Ah, tá, então é isso mesmo, Zaninha, né? É o que eu falei, essa parte superior que eu não mexo mesmo, eu só descolo e puxo. Na hora que puxa, já melhora, gente. Imagina, você tá com o tecido gordinho, você puxa, se estica, ele já dá uma melhoradinha, né? Já diminui um pouquinho.
E se sobrar, Zaninha, se sobrar um pouquinho, dá para fazer uma hidrolipo. Mas só de puxar, a gente dá aqueles pontos para amarrar. E a paciente, ela tem um estímulo maior, metabólico, ela consegue emagrecer naturalmente. Se ela fizer um regime, às vezes eu oriento para fazer, a gente tem um sistema de emagrecimento muito bacana, que é para ajudar vocês. Eu criei para ajudar vocês mesmo, tá? Tem uma nutricionista bárbara, que ela orienta e ela é dedicada, ela fica no WhatsApp direto conversando com vocês. A gente vai abrir presencial agora novamente, tá? Que a gente tá lá no 5º andar, tá lá para isso. E eu vou voltar ao atendimento presencial também, que é importante, tá? Mas ela continua, ela faz todo o acompanhamento pelo WhatsApp. É importante, meninas, é importante para vocês emagrecerem antes. Dá para emagrecer depois? Sim, dá. Principalmente com o abdômen lipo, tá? O estímulo é maior e vocês conseguem um resultado maior do teu emagrecimento. E o resultado fica melhor, tá? Então, procura o AMES. As meninas aqui, a Cecília, a Karine, vão explicar para vocês. É lá no 5º andar. E ele foi feito com o maior carinho para ajudar vocês. Que eu vejo que as meninas que vão no meu consultório, a maioria tem uma grande dificuldade de emagrecer. Uma dificuldade assim, metabólica, hormonal e tudo. E às vezes ela tem ansiedade, não dorme bem, tem estresse. Agora com essa pandemia tá aumentando. E eu tô muito preocupada com vocês, tá? A gente fez todo esse atendimento do AMES online essa época toda, tá? E agora a gente abriu presencial também, lá no consultório, no 5º andar. Então, gente, capricha nessa parte, faça, porque você tá dando um presente para você tá emagrecendo e tá melhorando a tua saúde. A gente tem que ver o global, não é só o abdômen, tudo, a gente tem que ver o global, a saúde. Imagina como você vai ficar mais feliz, porque tem toda uma suplementação que ela faz, nutricional e tudo. Então, é muito bacana mesmo, viu? Eu abri esse protocolo de emagrecimento com muito carinho, porque eu via a dificuldade das minhas pacientes de emagrecer. E quem tá fazendo tá tendo um resultado incrível, gente. É só fazer, tá? Tem receita lá que eu que fiz, tá? Receita gostosa, tá bom? Então sigam o AMES, fala com as meninas, elas te colocam em contato com a nossa nutricionista para ajudar a emagrecer, tá? Vamos lá, outra pergunta. Abdômen estendida já foi. Por que não lipo abdômen? Já respondi. Qual que é a outra pergunta que vocês têm, meninas? Ah, tá. A Luciana tá perguntando. Com 6 meses de operada, já podemos marcar a lipoescultura? Sim, depois de 6 meses já pode fazer outra cirurgia, tá? Quando a cirurgia é feita no mesmo local, por exemplo, abdômen, você quer fazer a lipo no abdômen, 6 meses depois. Agora, se você quiser fazer a cirurgia em outra região, por exemplo, se você quer fazer mama, se fez abdômen, quer fazer mama, pode ser 4 meses depois, pode ser um pouco menor o tempo, tá? A Natália perguntou, tem que fazer alguma dieta específica antes da cirurgia? Não, Natália, a gente tem também isso. Se vocês quiserem, no AMES tem tudo isso, viu? Tem dieta antes, tem dieta depois. Essa parte nutricional a gente tem completa. Se vocês quiserem esse apoio do AMES, a menina faz sim. A consulta dela, vai lá, marca, ela fica 1 mês te apoiando, 1 mês te seguindo, tá? Então você pode fazer sim. E também tem a parte de quem já emagreceu, quem já tá bem, que quer só aumentar a tonicidade muscular, de pele e tudo. Então também tem essa parte do AMES que é para aumentar o aporte nutricional, tá? É muito importante, a gente visa muito a saúde da paciente. E aí ela orienta também a fazer educação física, fazer alguma academia, alguma atividade física qualquer que você goste, pelo menos meia hora por dia, tá? Para você estar sempre bem, sempre feliz, sempre alto astral, sempre feliz com o teu corpo, novo, né? Tem que aproveitar, porque às vezes a gente faz uma cirurgia e a gente acha que a cirurgia vai mudar a nossa vida. Não é, é a atitude, é toda a mudança que você tem comportamental e a gente procura fazer tudo isso junto. Aqui nas lives eu vou procurar sempre adequar também essa parte de você se sentir mais feliz, você se sentir mais equilibrada, principalmente agora na pandemia, né? A gente está programando umas lives aí de meditação e coisas bem legais que ajudam todo mundo, né? E o canal que eu tenho no YouTube, saberviver.tv, bem focado nisso, bem focado em você viver melhor, viver mais e melhor. Se vocês quiserem entrar lá no canal, saberviver.tv,
Aí aquela coisa, né? Clica no sininho, se inscreve e tudo, porque a gente vai colocar vários filmes lá. Eu vou salvar essas lives, a gente vai colocar os filmes também de cirurgia plástica e os filmes que a gente tem de bem-estar, de beleza, de você se sentir mais jovem, mais feliz, tá? É bem legal, eu faço com muito carinho. A gente tá tendo um pouquinho mais de tempo agora, né, nesse período, e é pra vocês, tá? É com carinho pra vocês. Deixa eu ver mais uma pergunta. Bom, aqui, deixa eu ver aqui na... Quanto tempo depois da cirurgia pode fazer a aplicação de corticoide no queloide? Eu já falei pra vocês, o queloide a gente aplica o corticoide quando necessário. Então não é quanto tempo depois da cirurgia. A maioria das pacientes não precisa de aplicação de queloide, de corticoide, tá? A maioria não precisa, a grande maioria não precisa. Se precisar, você vai lá, a gente vai ver a cicatriz, está precisando, a gente faz a aplicação, tá? Operou e amou, que bom. Quer fazer lipoescultura? Tá, vamos fazer. Vai lá, marca comigo, lá a gente faz. Alguma outra pergunta, meninas? Quais são as pessoas indicadas para fazer abdominoplastia? As pessoas que têm excesso de pele, as pessoas que se incomodam com o abdômen. A pessoa chega com aquele abdômen um pouquinho protruso, com flacidez, assim, ela se incomoda com o abdômen dela. Vamos fazer abdominoplastia. Passa em consulta, a gente vê se é possível, o que dá para fazer, tá bom? Quem tem aquele abdômen que cai um pouquinho, avental, né? Quem tem excesso, tá? A gente faz sim, é o que eu falei. Metade do abdômen vai embora. Então, se você tem metade que dá pra tirar, a gente faz a abdominoplastia, tá bom? Vamos ver mais pergunta? Tá repetindo as perguntas. Abdômen estendida. Quais são as pessoas indicadas para fazer a abdominoplastia? Qual a diferença entre lipo e abdominoplastia? Isgato, Noronha. Isa. Ó, diferença de abdominoplastia, lipoaspiração, Isa, é a seguinte. Na lipoaspiração é retirada a gordura da parede abdominal, não a interna, tá? A gordura que a gente pega, aquela coisa que a gente pega, segura assim, essa gordura é retirada por cânulas que vão para o subcutâneo, tá? Só que não é retirada a pele, é só o excesso de gordura. Essa é a lipoaspiração. Também uma canulinha por todo o subcutâneo, tudo por dentro, é retirada esse excesso de gordura. Agora, a abdominoplastia, como eu disse, é retirada toda aquela pele que fica abaixo do umbigo, vem até aqui a região da cricilica, ou pode ser estendida, e vem aqui na parte no lugar da cesárea aqui. Então, toda essa parte aqui, eu fiz o desenho aqui, ó. Toda essa parte aqui abaixo do umbigo e até o lugar aqui onde tem a cicatriz da cesárea, toda essa parte é retirada. Então, metade do abdômen é retirado, tá? Essa é a diferença de abdômen e de lipo. Mais alguma pergunta? Thaís, tenho 2 cesáreas, a última 1 ano, posso fazer abdômen? Sim, depois de 1 ano de cesárea, sim, dá pra fazer a abdominoplastia. E essas cicatrizes de cesárea vão sair, tá? Tenho 6 meses de operada, é normal ficar inchada? Luciana, sim, Luciana, isso eu falei, é muito pessoal, tá? Então a gente tem várias estratégias para diminuir o inchaço. Beber bastante água, andar, caminhada é muito bom, fazer exercícios de extensão, né? Flexão e alongamento, né? E se movimentar para desinchar. Existe também uma retenção que é normal nas mulheres perimenopausa, menopausa, que é causada por alterações hormonais, principalmente progesterona baixa. Mas isso tem que ser avaliado, tá? Se você quiser, eu posso pedir esses exames para você, se for o caso, e a gente depois pode fazer uma reposiçãozinha assim, só para se tiver alguma alteração, tá bom? É só falar comigo. Tem 6 meses de operada, normal ficar inchada, vamos ver outra pergunta aqui. Bronzeamento já foi. Vamos ver. Tem mais alguma pergunta nova, gente? Tá todo mundo já satisfeito? Vamos ver aqui. Tô rodando aqui para ver se tem mais perguntas. Posso fazer drenagem linfática? Essa pergunta é legal, da Bianca. Gente, é assim. É tudo também conduta do médico, tá? Eu não recomendo, não quero que paciente minha faça drenagem linfática
após a abdominoplastia, por quê? Eu estou falando no período do pós-operatório imediato, o período em que ainda está cicatrizando, em que a ferida cirúrgica ainda não fechou. Ainda está cicatrizando a cicatriz da parte de baixo do abdômen e a cicatriz em volta do umbigo também. Então, como eu disse antes, você tem um pertuito, não está cicatrizado completamente. Então, você tem uma solução de continuidade do meio externo para o meio interno. Ou seja, passou creme no corpo, passou no pé, passou tal, foi aqui, vai passar o creme aqui. Esse creme, que está todo cheio de bactérias, pode penetrar pelos buraquinhos da sua cicatriz e entrar naquela parte que foi toda descolada por dentro, foi toda manuseada, que ainda está cicatrizando, que ainda, se qualquer bactéria entrar, pode infeccionar tudo e pode dar infecção grave. Deus me livre, nunca vai acontecer. Mas eu peço para ninguém passar creme, nada, só a solução antisséptica que a gente recomenda pelo risco, sabe, de contaminação, de abrir ferida e tudo. Né? Às vezes não entra tudo, não faz tudo isso, mas pode abrir, dá uma decência, tudo, tá? Então eu peço para não manusear. Depois que cicatrizou, depois que está tudo ok, você pode fazer a drenagem que você quiser. Até a menina que perguntou do inchaço, a drenagem é fantástica para inchaço. Então sim, recomendo, é muito bom, sim, mas não enquanto ainda você tem uma ferida cirúrgica em cicatrização, ainda não está totalmente fechada, eu não recomendo, não quero que faça drenagem nessa época, tá bom? Então, mais uma reforça aí de falar de que é importante o retorno sempre a gente vai orientando, pergunta, a gente tem o WhatsApp, tem as meninas, nossas secretárias são incríveis, respondem tudo, são muito, nossa, elas entendem muito, já responderam, já sabem, já perguntam, elas são muito interessadas, tá? Não que elas vão te dar conduta, mas pergunta elas passam pra gente, passam pra enfermeira, pro nosso fisioterapeuta, pra mim, tá? Então assim, vai no retorno, pergunta pra mim direto, manda um WhatsApp pra mim, tá? Eu só não quero que você faça nada sem estar, sem perguntar pra gente, tá? Pode perguntar à vontade. A Sueli perguntou em quanto tempo podemos dirigir. Eu recomendo em torno de um mês, mas tudo é o que eu falei, cada caso é um caso. Tem gente que cicatriza super bem, já pode se liberar antes, tem gente que precisa um pouquinho mais. Então, mais ou menos um mês. E a Sá Clara perguntou, quais os riscos da cirurgia? Gente, risco? Qual o risco que você tem de fazer um procedimento dentário? Qual o risco que você tem de ir para sua casa e não ser assaltada e não cair um avião em cima de você, entendeu? Assim, fatalidades existem, mas a gente minimiza ao máximo, ao máximo, ao máximo. A gente pede exames, a paciente tem que estar rígida, tem que estar super saudável, ainda mais agora nessa época do Covid, a paciente faz todos os exames, a gente está no hospital que não tem corona free, entendeu? A gente faz de tudo para não ter nenhum problema, né? Tudo que a gente pode, tá? Então a paciente passa por uma bateria de exames, ela é avaliada pela equipe de anestesia, o anestesista vê os exames também, né? Então assim, a gente faz todo um conjunto para não ter problema. E se começar qualquer problema durante a cirurgia, a gente para a cirurgia. É o que eu falei, a prioridade é a saúde, né? Então, às vezes, já aconteceu de eu fazer mama numa paciente e não fazer abdômen. E depois eu explico, não tinha condições, eu parei, não vou fazer. Entendeu? A tua saúde é em primeiro lugar. Então, o risco, graças a Deus, é o mínimo do mínimo do mínimo possível. Porque a gente faz, de qualquer cirurgião plástico vai fazer isso, vai pedir exames, vai cuidar, operar no hospital bom, com TI, tudo. Então, assim, o risco que tem é fatalidade só. Isso a gente não consegue, né? Infelizmente. Mas, nossa, se Deus quiser, nunca vai ter, não, entendeu? O risco é esse. Então, vamos ver. Mais uma pergunta aqui. A gente já está quase com tempo, hein? Mais 5 minutos. A cinta deve ser usada por quanto tempo, Priscila? Bom, a cinta, é claro que também é muito pessoal, por isso tem que voltar. Ah, doutora, a menina lá usou os 20 dias, você só me liberou com 40? Porque você precisava mais tempo, entendeu? Essa avaliação não dá pra gente fazer, medicina não é matemática, gente, não dá pra você falar assim, olha, é tanto tempo, se fosse assim eu faria um livro, entendeu? Nem precisaria passar em retorno, ó, você vai tirar o curativo com tanto tempo, se acontecer isso, entendeu? Não é assim, tem que voltar no retorno sim pra isso, pra gente orientar, pra gente acompanhar, tá? É importante, então em média 1 mês de cinta, às vezes 2 meses, depende do caso, tá? Então não dá pra gente falar quanto tempo não.
Assim já tá agendando aqui. Deixa eu ver. Ó, a Val, ó que pergunta legal. Doutor, eu fiz abdominoplastia de um lado e ficou mais alto que o outro. Boa pergunta, Val. Isso é legal para falar para as meninas. É assim, como eu disse, ó, a gente faz a incisão aqui embaixo. Gente, na hora da incisão, vocês olham que fica um tempão. Às vezes a menina tem a perna maior de um lado que o outro, às vezes ela tem mais cintura no lado. Isso é super comum. Ninguém é exatamente simétrica. É muito difícil. Então, na hora que eu tô marcando, eu já vou falando o que eu tô vendo, né? Tô marcando e mostrando. E aí eu tiro uma foto também na marcação. A gente tira uma foto deitada também. E aí eu sempre coloco a cicatriz o mais certinho possível. E elas veem, eu mostro, eu marco, eu tiro foto, elas veem isso, tá? E aqui em cima também, a gente faz o mais simétrico. Às vezes a paciente tem mais pele de um lado que do outro. Na hora que ela tem, eu vejo que ela tem mais pele de um lado que do outro, que eu sei que na hora que a gente que a gente vai fechar, que vai sobrar mais pele de um lado e a cicatriz do outro lado vai subir mais, eu já tiro mais pele daquele lado que tenha mais. Então é tudo calculado. Aquela marcação toda que eu faço, que eu fico um tempo fazendo, também faço no centro cirúrgico, entendeu? Então a gente faz o máximo para ficar. A gente tira foto depois que acaba a cirurgia para mostrar que foi feito o melhor possível ficar retinho. Acontece que, apesar de fazer tudo isso, lembra que eu falei para vocês que a paciente pode ter queloide de um lado da cicatriz e do outro não, tal? Por quê? A pele, ela pode distender mais de um lado que do outro, não é igual, o corpo não é igual. Então, a paciente tem mais flacidez de um lado que do outro e distende mais de um lado que do outro. E isso pode acontecer enquanto está cicatrizando, ou às vezes a paciente ficou numa posição diferente, puxou mais assim, ficou mais tombadinha e tal. Lembra que foi tudo descolado, tá tudo sendo cicatrizado. Você ficar numa posição viciosa, ou você ter mais flacidez de um lado que do outro, mais elasticidade de um lado que do outro da pele, pode implicar em alteração na cicatriz. Sim, a cicatriz pode levantar mais de um lado que do outro. Isso pode acontecer. Mas a gente faz o retoque, a gente puxa para baixo de novo, vai ser tranquilo, tá bom? Apesar de tudo que a gente faz no máximo, pode acontecer sim, de levantar um pouquinho mais de um lado que do outro. A mama também. A mama, um lado tem mais pele, eu sempre vejo assim, um lado tem mais pele, geralmente o lado do meio, do lado esquerdo tem mais flacidez, a pele é menos distensível naquela região, então às vezes a cicatriz pode entortar um pouquinho sim, e depois a gente faz retoquezinho, porque como eu falei, não é matemática, então a gente faz o máximo para ficar perfeito, a gente tira foto, a gente mostra tudo, mas às vezes a cicatriz pode ficar diferente de um lado do outro, sim, pode acontecer, tá? Às vezes a mama pode cair um lado mais que o outro, de repente a gente fala assim, não vou falar de mama hoje, né? Mas depois eu falo sobre isso quando a gente fizer a live de mama, tá? Vamos ver outra pergunta. Tem menina já querendo agendar. Drenagem. É normal repuxar o umbigo? Ela vai fazer 2 anos. A Vânia, às vezes é preciso a gente puxar muito. É o que eu falei, às vezes a gente dá uns pontos internos, uns pontos para fixar, para grudar, para ficar bem preso esse abdômen, ficar bem bonito. E esse ponto, às vezes, na hora que você vira um pouquinho, você pode sentir um pouco esse ponto sim, é normal às vezes repuxar um pouquinho sim, é que tá preso, é tudo preso por dentro, mas se eu não prendo, não fica tão bonito, né, então é normal puxar, mas se acostuma e depois vai melhorando, tá? Minha barriga não ficou chapada, ficou com sobra de pele, é o que eu falei, olha, deixa eu te explicar, como eu falei, a gente tira tudo daqui pra baixo, se você... Quando a gente não consegue tirar tudo isso aqui, ó, quando a gente não consegue tirar tudo isso aqui, que essa pele não chega aqui, eu já falo para a paciente, olha, eu vou fazer o possível para baixar o máximo possível, mas eu só consigo tirar, deixa eu colocar com uma outra cor para você entender. A tua pele não chega, teu umbigo é alto, tua pele não estica tanto, eu só consigo tirar até aqui, por exemplo. Aí sobrou isso aqui, certo? Dá para entender? Não dá, né? Eu vou fazer outro desenho. Às vezes a menina tem um umbigo muito alto, a pele não é tão... Vou fazer com preto mesmo para vocês entenderem. A pele não é tão flácida assim. E tá aqui, né? E aí eu vou fazer a cicatriz aqui, porque assim, daria para puxar tudo se eu fizesse uma cicatriz alta, se eu fizesse uma cicatriz aqui. Mas eu não quero, eu quero deixar a cicatriz baixa. Então eu falo para a paciente, para eu fazer uma cicatriz aqui embaixo,
pra ela ficar bem bonita a cicatriz nessa região, às vezes eu não consigo chegar com a pele daqui até aqui. Então eu vou cortar aqui e vou tirar assim, tá? Tá entendendo? Eu não tirei aqui onde eu tiraria normalmente, aqui em cima, onde tá o tracejado. Eu não tirei onde tá tracejado, tirei embaixo, tá? Então o que vai acontecer na cicatriz depois? A cicatriz, quando eu puxar tudo isso aqui, vai ficar a cicatriz aqui assim, e essa parte aqui vai ficar um Tzinho. Isso que eu já falo, esse abdômen com um Tzinho, tá vendo? Quando fica esse Tzinho é que eu não consigo tirar toda a pele, tá? Agora, gente, se não ficou esse Tzinho, se não tem isso aqui, é porque eu tirei toda a pele possível. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tirei tudo aqui do umbigo pra baixo, eu tirei toda a pele que a gente consegue retirar na abdominoplastia. Eu não posso tirar mais que isso, porque se eu tirar até aqui em cima, não vai fechar. Olha aqui, gente. Eu tirei daqui pra baixo. Tirei tudo isso aqui. Imagina se eu corto aqui em cima, aqui, ó. Eu vou fechar o abdômen com o quê? Com isso aqui? Você acha que com isso aqui eu consigo fechar também embaixo? Não consigo. Eu tenho que ter isso aqui tudo. Eu tenho que ter toda essa parte do umbigo pra cima pra fechar. Senão fica um buraco aqui. Então não tem jeito. Se você não tem o T... Se você tem o T, porque eu não consegui puxar. Não tinha jeito de puxar mais. Eu evito ao máximo esse T. Qualquer cirurgião vai falar pra você. O T só acontece quando a gente quer colocar a cicatriz aqui embaixo e não consegue puxar tudo, tá? Ao invés de colocar uma cicatriz alta, tá? Se não tem esse Tzinho, é porque foi puxado tudo o que era possível. Sobrou pele, ou você emagreceu depois, ou você tinha o que eu disse. Acima do umbigo você tinha flacidez. Você tinha estria, você tinha flacidez. Essa eu não consigo mudar a textura da sua pele, tá? Isso não quer dizer que a gente não pode puxar um pouquinho? Vai te incomodando? Vamos puxar mais um pouquinho depois, faz um retoquezinho e tal. Mas eu quero que você entenda isso, que foi feito o possível. Não é que foi deixado. Eu não poderia tirar mais do que foi tirado. Eu tirei até o umbigo, tirei metade do abdômen. Entendeu? Eu vou ter que desligar, gente, senão vai acabar a live, tá? Um beijo pra vocês. A gente vai voltar com outros assuntos, tá? E aí, eu vou salvar essa live, tá? Beijão pra vocês. Tchau.